sem asas mas voando alto. Os 10 trens mais velozes do mundo. Transportando passageiros entre as principais cidades a velocidades de 290 km por hora ou mais, esses modelos oferecem uma combinação atraente de rapidez e comodidade. O Shanghai Maglev, que utiliza levitação magnética, na Xangai. À medida que o mundo enfrenta as mudanças climáticas, voar para curtas distâncias parece cada vez menos atraente para muitos viajantes. Iniciado na Escandinávia, o fenômeno chamado de Ofligskan ou vergonha de voar já está inspirando muitos viajantes a diminuir sua dependência das companhias aéreas. Até que alguém prove o contrário, o trem de alta velocidade é a alternativa mais eficaz às viagens aéreas para distâncias de até 1.100 km. Transportando passageiros entre as principais cidades a velocidades de 290 km por hora ou mais, ele oferece uma combinação atraente de rapidez e comodidade. A capacidade ferroviária de levar muitas pessoas rapidamente torna o meio muito mais eficiente do que conceitos de sistema de transporte ultra-rápido, mas de baixa capacidade para passageiros, como o Hyperloop. Desde a década de 1980, centenas de bilhões de dólares foram investidos em novas ferrovias de alta velocidade e capacidade na Europa e na Ásia, iniciadas pelo Shinkansen do Japão e pelo trem à Grande Vitesse, TGV, na França. Na última década, a China se tornou a líder mundial indiscutível, construindo uma rede de 38 mil quilômetros de novas ferrovias que alcançam quase todos os cantos do país. Espanha, Alemanha, Itália, Bélgica e Inglaterra estão expandindo a rede europeia com outros países, com obras que devem continuar até 2030. Em 2018, a África alcançou uma marca histórica com a inauguração da linha Al-Borak, sua primeira ferrovia de alta velocidade, no Marrocos. Já o Egito planeja se unir a este grupo de países com rotas de alta velocidade até o final da década. Países como Coreia do Sul, Arábia Saudita e Taiwan já contam com essas rotas em funcionamento. A Índia, Tailândia, Rússia e os Estados Unidos também estão comprometidas com a construção de novas ferrovias, com trens que viajarão entre as principais cidades a velocidades acima de 250 km por hora. No entanto, em 2022, qual será o destino mais rápido para se viajar de trem? 1. Shanghai Maglev e 460 km por hora, China. O Shanghai Maglev, na China, é o trem público mais veloz do mundo, alcançando velocidades de 460 km por hora graças à sua tecnologia de levitação magnética. Ele liga o aeroporto Pudong de Xangai à estação Nongjiang Road no centro da cidade, completando a viagem de 30 km em apenas 7,5 minutos. A China, usando sua década de experiência com o Maglev, desenvolveu recentemente seus próprios trens com velocidades de 600 km por hora e planeja uma ampla rede de magleus, incluindo uma linha entre Xangai e Hangzhou. 2. CR-400 Fuxing e 350 km por hora, China. A China possui a maior rede de linhas de alta velocidade do mundo e agora também os trens com velocidade comercial máxima mais rápida. Os trens CR-400 Fuxing podem alcançar uma velocidade de até 350 km por hora, mas já registraram velocidades de 420 km por hora em testes. Desenvolvidos internamente, eles são atualmente operados nas principais rotas entre Pequim, Xangai e Hong Kong, bem como Pequim e Harbin. Com até 16 vagões e capacidade para 1.200 passageiros, os Fuxing possuem recursos avançados, incluindo entretenimento, telas inteligentes, carregamento sem fio e até variantes projetadas para condições climáticas extremas e operação autônoma, sendo os únicos trens automáticos de alta velocidade do mundo. 3 ICE 3, 330 km por hora, Alemanha. O ICE-3 é um trem rápido da família Intercity Express (ICE) e da Alemanha, que é famoso mundialmente. Ele foi implantado em 1999 e é o membro mais rápido da família, com uma velocidade máxima de 330 km por hora. Ele foi construído para a rota de alta velocidade Colônia-Frankfurt e reduziu o tempo de viagem entre as duas cidades de 2 horas e 30 minutos para apenas 62 minutos.
Ele possui 16 motores elétricos distribuídos por todo o trem de 8 vagões, que trabalha com 11.000 cavalos de potência. A frota ICE-3 opera em toda a Alemanha e inclui trens para rotas internacionais, conectando as principais cidades alemãs com Paris, Amsterdã e Bruxelas. O projeto também forma a base da família Ovelaro de trens de alta velocidade da Siemens, que foi vendida para vários países. 4. TGV, 320 km por hora, França. O país francês tem um histórico de recordes mundiais de velocidade para trens convencionais, alcançando uma velocidade impressionante de 574,8 km por hora em 2007. Isso é quase o dobro da velocidade programada normal para os trens TGV, conhecidos por serem um exemplo de tecnologia ferroviária de alta velocidade. A primeira rede de alta velocidade da Europa é a mais famosa e bem-sucedida, e a indústria ferroviária francesa tem desafiado os limites do possível com trens convencionais desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje, linhas de alta velocidade saem de Paris para várias cidades, com trens operando até 320 km por hora em algumas rotas. A tecnologia TGV também foi exportada para vários outros países nos últimos 30 anos. 5. JR-IST 5, 320 km por hora, Japão. O Japão é reconhecido mundialmente por introduzir a ideia de trens de alta velocidade em 1964 e continua liderando na expansão dos limites de velocidade, capacidade e segurança em suas linhas Shinkansen. Atualmente, a maioria dos Shinkansen operam com velocidade máxima de 300 km por hora, mas os trens Bala e 5 da Japan Railway East e JR East possuem velocidade máxima de 320 km por hora na linha Toku Shinkansen que vai de Tóquio até Shinnomori. Cada trem possui 731 assentos e 32 motores elétricos de indução, gerando cerca de 12.900 cavalos de potência. Fabricados com liga leve de alumínio, os I5S possuem suspensão ativa, permitindo-os entrar em curvas a altas velocidades. O nariz longo do primeiro vagão é projetado para diminuir o barulho causado pelos trens ao entrar em túneis em alta velocidade. Introduzidos em 2011, já são 59 trens operando. Desde 2016 também são usados na linha Aomori-Hokkaido Shinkansen, conectando a ilha principal de Honshu através do túnel submarino Seikan, com 54 km de extensão, sob o Estreito de Tsugaru. Seigal Boraco 320 km por hora, Marrocos. A primeira e até agora única ferrovia de alta velocidade na África foi inaugurada em novembro de 2018, conectando a cidade portuária de Tangier com Casablanca no Marrocos. Batizado como Al-Boraco em homenagem a uma criatura lendária que transportou os profetas islâmicos, o serviço é a primeira etapa da rede de alta velocidade planejada do país de 1.500 km. Os trens elétricos construídos na França possuem 2 andares e são baseados no TGV Euroduplex, operando a velocidades de até 320 km por hora na nova linha de 186 km entre Tangier e Kenitra. O projeto de 2 bilhões de dólares também incluiu uma melhoria na linha de 137 km entre Rabat e Casablanca, reduzindo o tempo de viagem de 4 horas e 45 minutos para apenas 2 horas e 10 minutos. Quando a nova linha proposta para Casablanca for construída, o tempo de viagem será ainda menor, de apenas 90 minutos. O Al-Borac também detém o recorde de velocidade ferroviária na África. Durante os testes pré-serviço em 2017, um dos 12 trens construídos pela Alstom atingiu 357 km por hora na nova linha, mais do que o dobro da velocidade de qualquer outro trem mais rápido atualmente em teste no continente africano. 7 AVS 103, 310 km. Em 1992, a Espanha se uniu ao grupo de países com trens de alta velocidade, utilizando tecnologia importada da França. Desde então, o país desenvolveu seus próprios trens superrápidos e construiu a maior rede de linhas exclusivas de longa distância da Europa, que conecta Madrid com cidades como Sevilha, Málaga, Valência, Galiza e Barcelona. Os trens AVE, sigla para alta velocidade hispana, e também para a palavra espanhola ou ave, ou pássaro, geralmente operam com uma velocidade máxima comercial de 310 km por hora.
A frota inclui os trens S-102 Talgo e S-103 Ovelaro, este último é um parente mais potente do ICE-3 da Alemanha. Os trens S-103 são certificados para uma velocidade máxima de 350 km por hora e possuem capacidade para 404 passageiros. Eles compartilham serviços entre as duas maiores cidades da Espanha com os trens de alta velocidade Talgo S-102 produzidos no país. Em julho de 2006, um S-103 estabeleceu o recorde de velocidade ferroviária espanhola de 404 km por hora, na época, um recorde mundial para um trem comercial de passageiros não modificado. Por muitas décadas, as ferrovias espanholas foram conhecidas por suas baixas velocidades e longos atrasos. Nos últimos 30 anos, no entanto, o AVE transformou as viagens de longa distância em todo o país. Com a rede se expandindo para alcançar todos os cantos da Espanha, a revolução parece estar destinada a continuar. 8. KTX, 305 km por hora, Coreia do Sul. Desde 2004, a Coreia do Sul expandiu significativamente sua rede de trens de alta velocidade, desviando das linhas tradicionais onde as condições do terreno tornavam as viagens lentas e pouco competitivas. A primeira rota foi inaugurada em 2004. Conectando Seul a Busan, os trens KTX podem operar a velocidade de até 330 km por hora, embora a velocidade habitual seja 305 km por hora. A primeira geração de trens KTX baseado na tecnologia francesa TGV reduziu o tempo de viagem de Seul a Busan de mais de 4 horas para apenas 2 horas e 15 minutos. A Coreia do Sul é um dos 4 países no mundo a desenvolver trens capazes de ultrapassar 420 km por hora, juntamente com a França, Japão e China. Em 2013, um protótipo de nova geração EMU 430X alcançou 421,4 km por hora, superando o recorde anterior de velocidade ferroviária coreana de 352,4 km por hora estabelecido por um trem KTX HSR 350X de segunda geração. Os trens mais recentes usam tecnologia desenvolvida internamente. Possuem cabines com vedação de pressão e vidros triplos para reduzir o ruído e eliminar o desconforto em muitos túneis. Com até 2 partidas por hora nas rotas principais e trens com até 20 vagões, o KTX é um sistema de transporte de massa de alta velocidade que transporta centenas de milhões de passageiros por ano. Os trens KTX também conectam Seul a Gwangju, Mokyo no sul do país e Gangneung no nordeste, e este último construído para atender a cidade-sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang em 2018. 9. Trenitalia ETR 1.300 km por hora, de Itália. Em 2017, a ferrovia estatal italiana lançou seus trens de alta velocidade Frecciarossa, Flecha Vermelha, para competir com uma empresa privada rival. Esses trens são projetados para atingir velocidades máximas de 400 km por hora, possuem design aerodinâmico em forma de flecha, 10.000 cavalos de potência e desempenho elétrico. Apesar de autorizado para velocidades máximas de 360 km por hora em serviços de passageiros, um dos trens atingiu 394 km por hora em testes em 2016. Possuem 457 assentos em 4 classes, operando na rede de alta velocidade em forma de T da Itália, ligando cidades como Torino, Milão, Veneza, Bolonha, Florença, Roma e Nápoles. Esses trens contribuíram para aumentar significativamente a participação no mercado ferroviário de rotas importantes e para o declínio da Companhia Aérea Nacional Alitalia. Eles também serão enviados para a Espanha para competir com serviços locais Avio ou Igo Hispana em rotas de alta velocidade que partem de Madrid. 10. Aramai High Speed Railway, 300 km por hora, Arábia Saudita. O calor sufocante e as tempestades de areia não parecem o ambiente ideal para sofisticados trens elétricos de alta velocidade. Mesmo assim, a Aramai High Speed Railway, HHR, da Arábia Saudita liga as cidades sagradas de Meca e Medina a velocidades de até 300 km por hora. Usando 35 trens Talgo de construção espanhola especialmente modificados para operação no deserto em temperaturas de até 500 C, a viagem de 450 km leva apenas 2 horas.
Cada trem tem 13 vagões com capacidade para 417 passageiros na classe econômica ou executiva e o HHR tem capacidade para 60 milhões de passageiros por ano. Essa competência de lidar com multidões é posta à prova durante o Hajj, a peregrinação anual a Meca, durante a qual mais de 2 milhões de muçulmanos visitam os locais sagrados da cidade. Desde que o HHR rodou pela primeira vez em 2018, ele se tornou uma forma popular de viajar entre Medina e Meca, e nenhuma surpresa quando a viagem equivalente pode levar até 10 horas. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo.